naquela cruz. Mas ao estar na cruz, ao olhar para os evangelhos, nós vemos palavras de Jesus, nas quais ele se revela a nós, mostrando a sua salvação, exaltando o seu grande Deus e doando-se inteiramente para nos salvar. Nessa noite, amados irmãos, nós, os 3 pastores, pregaremos para vocês sobre as declarações de amor da cruz. E a primeira declaração de amor da cruz, amados irmãos, é uma declaração de perdão. A primeira declaração de amor da cruz é a declaração do perdão. Ela está em Lucas 23, 33 e 34, e o texto diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Na primeira declaração de amor da cruz, nós encontramos o Senhor Jesus clamando por perdão. E é impressionante, amados irmãos, que esse clamor é um clamor paradoxal, porque os homens o estão crucificando, o colocaram ao lado de ladrões, os fariseus o insultarão, os homens comuns do povo o insultarão, mas naquele momento Cristo revela a sua doçura e nobreza ao clamar por perdão. O clamor por perdão é um clamor paradoxal. Todos merecem ira, mas ele quer perdoar. Mas o clamor por perdão, amados amigos e irmãos, é um clamor filial. É um clamor do verdadeiro filho ao maior de todos os pais. Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ah, amados irmãos, e todas as vezes em que esse filho clama ao Pai, esse Pai responde, porque este filho está dando a vida na cruz pelos pecadores. Então o clamor pelo perdão é um clamor sim paradoxal, mas é um clamor filial. Mas além de tudo, o clamor pelo perdão é um clamor gracioso, porque o texto diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Talvez a ignorância para você, na primeira lida do texto, é suficiente para excusar aqueles que estão crucificando o Senhor. Mas a grande verdade, queridos amigos e irmãos, é que a ignorância não tira a culpa de ninguém. Eles são pecadores ignorantes porque não reconhecem ali a pessoa maravilhosa do Filho de Deus. Mas mesmo assim, Jesus é tão bondoso e tão gracioso que naquele dia, amados amigos e irmãos, ele clama o perdão de Deus para todos aqueles pecadores. Esteja atento aqui comigo, amados irmãos. Esse dia em que o Senhor clama pelo perdão é um dia atípico. É o dia em que a tarde virou noite. É o dia em que teólogos se transformam em assassinos. É o dia em que ladrão vira convertido. É o dia em que a tristeza abre a porta da alegria. É o dia em que culpados recebem o perdão. Se você está aqui nessa noite e é pecador, você pode hoje se arrepender dos seus pecados, porque Cristo na cruz perdoou. Se você está em pecado hoje, se você pecou ao vir para o culto, se você está pecando agora, no momento da mensagem, há esperança para você. Porque a palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você precisa de perdão hoje, se arrependa, clame, grite, chore, gema. Jesus está pronto a perdoar. Louvado seja Deus, porque na cruz o Senhor nos perdoou. Mas ainda há, amados irmãos, outra declaração de amor da cruz. Amados de Deus, é uma declaração de salvação. Em Lucas 23, a partir do verso 39, nós vemos ali o Senhor Jesus declarando uma palavra de salvação a um daqueles homens que está crucificado ao lado dele. Embora agonizando na cruz, Jesus,
ele se preocupou em assegurar a um pecador que padecia e sofria ao seu lado uma palavra de salvação. Irmãos, nesse quadro de sofrimento, nós podemos ver mulheres chorando, nós podemos ver soldados zombando do Senhor Jesus Cristo, pessoas sorteando as suas vestes, o povo, irmãos, gritando ao redor: crucifica-o, crucifica-o. E Jesus, então, crucificado, olhando tudo que está ocorrendo ao seu redor, muitas pessoas zombando da sua pessoa. No meio de tudo isso, estava Lucas. E Lucas, observando uma conversa, ele estava próximo à cruz, e vê Jesus conversar com aqueles dois criminosos. Então você percebe um diálogo acontecendo entre o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, porque esta era a acusação que estava presa na cruz em muitos idiomas. A acusação era que Jesus era o Rei dos judeus. Ali, a tradição diz que aqueles homens que estavam ao lado de Jesus, um chamava Gestas e o outro Dimas. Um blasfemava contra o Senhor, Gestas, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Porém, havia outro que estava do lado, chamado Dimas, e dizia assim, ao lado do Senhor: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus responde uma palavra maravilhosa, irmãos. Jesus diz: em verdade te digo que hoje, ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Irmãos, essa segunda afirmação, essa declaração do nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina algumas lições, algumas verdades poderosas para a nossa vida nesta noite. E a primeira delas é que o Senhor Jesus tem autoridade suficiente para garantir a nossa salvação e a salvação de todo aquele que clamar a Ele por misericórdia. Aquele ladrão olha para Jesus e diz: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus então diz: hoje mesmo, Dimas, hoje mesmo tu estarás comigo, quando eu estiver no paraíso e na glória do Senhor. A segunda verdade que nós aprendemos desse texto, queridos, é que Jesus sempre faz mais do que pedimos ou pensamos. A palavra do Senhor diz que não passou pelo nosso coração e nem subiu à nossa mente o que Deus tem preparado para nós. As palavras de Dimas não eram tão maravilhosas quanto o que o Jesus disse, que nós estaremos com Ele nos céus, assim como Dimas. Que palavra maravilhosa, que palavra poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo aos nossos corações, às nossas almas, a certeza que Deus há de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ainda que nos esforcemos, jamais saberemos o que Deus tem preparado para nós. Porque ainda que seja algo grandioso e maravilhoso, a nossa mente pecaminosa não pode alcançar a beleza e a maravilha daquilo que o Senhor Jesus Cristo tem feito para nós. Mas há uma terceira verdade que diz: a alma daqueles que morrem em Cristo, irmãos, não fica vagando. Não vai ao purgatório, como pensam os católicos. Mas esta alma, ela vai diretamente para a presença de Deus, para um lugar de gozo e de felicidade. Jesus diz: ainda hoje estarás comigo. Não há um limbo, não há um tempo, nem um espaço. O corpo volta ao pó, mas o espírito volta a Deus que o fez, diz a Escritura. E o último aprendizado desse texto de hoje é que Deus, irmãos, está preocupado e chama os seus eleitos. Inclusive, irmãos, aqueles que são considerados excluídos da sociedade. Um ladrão, alguém que ia morrer na cruz, alguém que não valia absolutamente nada. Jesus o aceitou, o chamou e o salvou. Deus chama pecadores à salvação. Mas ainda há uma outra declaração. Amados,
terceira declaração é uma declaração de cuidado e de amor. Evangelho de João, capítulo 19, versos 26 e 27. Diz assim o texto: Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Desta hora em diante o discípulo a tomou para casa. Queridos, a gente percebe em todas as declarações do Senhor Jesus, os irmãos vão perceber desde a primeira até a sétima, que em todo momento o Senhor Jesus está totalmente no controle da situação. E jamais perdeu esse controle. E agora então, calmamente, ele olha para sua mãe que está ali, pertinho dele, e ele preocupa com o cuidado dela. O Senhor Jesus não está focado no seu sofrimento naquela hora. Mas ele tem olhos para a sua mãe. Maria também está ali sofrendo. E cumprindo aquilo que foi dito através de Simeão, lá no templo, quando Jesus foi apresentado, Simeão diz assim: também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Naquele instante, aquela espada estava traspassando o coração do Senhor Jesus. E naquele instante, essa espada também transpassava o coração da sua mãe. E agora então Jesus se volta para aquela mulher, porque Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Salvador. E então ele se lembra do seu relacionamento com ela, desde o seu nascimento até o momento em que eles estão ali agora diante da cruz. E ele se volta então para sua mãe. Não sabemos, queridos, por que os irmãos de Jesus não estavam ali para cuidar de Maria. E a obrigação era sempre do filho mais velho, cuidar dos pais, para o povo judeu, para o povo de Israel. E Jesus era o filho mais velho, humanamente falando. Mas ele não podia mais cuidar. Então agora ele tem de conseguir alguém e tem de escolher alguém, já que seus irmãos não estão ali. E ele escolhe então João. E a gente pergunta, por que João foi escolhido? Porque João estava ali. Porque João era aquele coração cheio de amor, e iria cuidar com todo o amor daquela pessoa tão especial para o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus não deixou sua mãe aos cuidados dos seus próprios irmãos. Primeiro, os próprios irmãos e a sua própria mãe não aceitaram a sua missão. Várias vezes eles rejeitam a Jesus e a pregação do Senhor Jesus. Nenhum dos irmãos de Jesus o acompanhou até a cruz. Ele estava ali sozinho. Jesus deixou a mãe dele com o discípulo mais próximo, aquele a quem Jesus amava. E concluindo, queridos, o Senhor Jesus sempre valorizou a família. Mas ele diz em uma passagem que a verdadeira família são aqueles que creem nele, ou seja, a família na fé. Portanto, hoje nós vemos aí muitos filhos deixando os pais, abandonando os pais. O reverendo João contou um dia desses, num trabalho da oficina, de alguém reclamando, alguém que estava no asilo, dizendo: meus filhos me trouxeram que nunca mais vieram me ver. Então, muitos filhos agem dessa maneira. Que nós aprendamos com Jesus nesta noite a ter sempre essa declaração de cuidado, de amor para com os nossos familiares. Com os nossos pais, os meus já estão na glória, mas aqueles que têm seus pais, cuidem de seus pais com carinho, com cuidado e com amor. E vamos cuidar também da nossa família na fé. Concluindo a mensagem, alguns anos atrás estávamos em Campinas, num seminário. Um colega nosso havia falecido, nós fomos lá para cuidar do transporte do corpo para Ipatinga. Eu encontrei lá com o reverendo Olson Pemberton, que foi meu diretor no IBEL durante 2 anos. E também o pastor que fez o meu casamento. Aí o pastor que chegou junto comigo falou: pastor, ouça, o senhor conhece o pastor Camargo? Falou: demais. Falou: Camargo foi meu filho, Camargo hoje é meu companheiro de ministério e amanhã vai ser meu pai.
Aí o pastor falou, mas como é que vai ser meu pai? Ele falou, quando eu ficar um velhinho gagá, tenho certeza que o Camargo vai cuidar de mim. Que Deus abençoe, querido. Senhor Jesus, ama a família, ame a sua família também. Além, amados irmãos, por favor, mais retorno aqui, príncipe. Além de perdão, salvação e cuidado, há uma outra declaração de amor da cruz. E esta outra declaração de amor da cruz revela o desamparo. Mateus 27, 45 e 46 diz o seguinte: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Imagine, amado irmão, que eu aqui nesse momento ocupo o lugar de Deus Pai. Imagine que talvez essa flor ocupasse o lugar de Deus Filho. Então você imagina Deus Filho na cruz, e o Senhor está fazendo assim com Deus Filho, sem quebrar o iPad. Deus Filho foi massacrado como cantamos, uma flor machucada no jardim. Foi desamparado pelo seu Pai. O desamparo que Jesus sofreu na cruz é exatamente o desamparo que os pecadores que não creem nele sofrerão no inferno. E ao olhar, amados irmãos, para o desamparo de Jesus, a primeira verdade é que o texto nos ensina que no desamparo de Jesus há uma subversão natural. A Bíblia diz que em pleno meio-dia, quando o sol está no pico, onde o calor é mais forte, a Bíblia diz, amados irmãos, que o sol foi eclipsado e a escuridão dominou a terra. E isso começa ao meio-dia e vai até as 3 horas da tarde. Naquele dia, a tarde virou noite. Há uma subversão natural. A criação chorou diante do desamparo do nosso grande Salvador. Mas o desamparo de Jesus, amados irmãos, além de nos revelar uma subversão natural, ele cumpre as Escrituras. Jesus, quando diz Eli, Eli, lama sabactani, está citando o Salmo 22, versículo 1, no qual Davi escreveu: Deus meu, por que me desamparaste? Quando Jesus grita, está dizendo que Deus está cumprindo a sua palavra, que Deus é fiel. Davi disse que o Salvador seria desamparado por nós da cruz, ao dizer: Deus meu, por que me desamparaste? 1000 anos depois, Jesus, ao citar essa verdade, cumpre a Escritura. Deus meu, por que me desamparaste? Mas, amado irmão, o desamparo de Jesus, além de revelar uma subversão da criação e o cumprimento da Escritura, o desamparo de Jesus revela uma perseverança inabalável. Lá está o Pai o esmagando. O Pai não ouve, o Pai o assola, o Pai está deixando que ele sofra o inferno na cruz, mas ainda assim, quando vai gemer dizendo ao Senhor: por que me abandonaste totalmente? Ele diz: Eli, Eli, Deus meu. Jesus na cruz, ainda que o Pai tenha virado o rosto para ele, ainda que você veja Deus contra Deus por amor dos filhos seus, Jesus na cruz continua perseverando. Ele não perde a fé, ele não perde a esperança, ele não perde o amor pelo seu próprio Pai. O desamparo de Jesus nos revela uma subversão natural, o cumprimento das Escrituras e uma perseverança inabalável. Deus o desamparou, meu irmão, por amor a você. Que o Salvador maravilhoso, que Salvador maravilhoso, que se submete ao desamparo de Deus, por amor de você. Cristo foi desamparado na cruz, para que você não seja desamparado no inferno. Creia em Jesus, e você será livrado do desamparo eterno. Ele foi moído por amor de mim e de você. Vamos cantar
Isaías 53:5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, desamparado por você, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, cante com a sua alma, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Louve ao Senhor. Estou sarado, estou sarado, estou sarado pelo nome. Mais o coro mais uma vez, vamos lá? Estou sarado, estou sarado, estou sarado pelo nome de Jesus. Deus o desamparou para que você fosse sarado. Mas qual será a próxima declaração de amor da cruz? Amados do Senhor, a próxima declaração da cruz é uma declaração de necessidade. Evangelho de João, capítulo 19, verso 28, diz que Jesus, depois, vendo que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, Jesus disse: tenho sede. A quinta declaração é de necessidade, nos lembra que Jesus sofreu na cruz, que ele sentiu as mesmas carências físicas que nós sentimos. Há uma doutrina do passado chamada docetismo. Foi uma das maiores heresias de todos os tempos. Ela dizia que o Senhor Jesus não tinha corpo e por isso não morreu literalmente. Mas como alguém que não fosse homem poderia tomar o nosso lugar na cruz e morrer por nós. Aqui é um grande sofrimento, irmãos, é um momento de grande agonia. Por que será que o homem de Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que lançou sobre a terra todas as fontes de água, aquele que pode beber de toda e qualquer fonte do universo, aquele que pode criar água do nada, por que ele estaria pedindo água a uma pobre criatura humana e pecadora como nós? Irmãos, a verdade é que Jesus estava cumprindo a Escritura. Quando Jesus diz que tem sede, ele está mostrando na própria Escritura que Jesus chegou aos limites físicos do seu corpo. Aqui é o momento final da sua missão sobre a terra. Ele cumpriu a profecia do Antigo Testamento, do Salmo 69, que diz assim: deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram de beber vinagre. Diz a Escritura que coloca um vinagre nos lábios do Senhor Jesus. Imagine a dor de ter andado tanto tempo carregando a cruz. Imagine depois de ter sido açoitado tantas vezes com o chicote. Após ter perdido tanto sangue, com tantos ferimentos, inclusive os seus pulsos e os seus pés. Ele pede água e dão vinagre. Assim como nós vimos o pastor Roster falar que aquele momento em que ele foi pisado, destruído na cruz, eles ainda acham um pouco e querem um sofrimento maior para o Senhor Jesus Cristo. Nós encontramos, irmãos, no Salmo 22, citado pelo pastor Roster, no verso 15, que diz: a minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e se me puseste no pó da morte. Deus o colocou no pó da morte. O Senhor Jesus Cristo está em fadiga, tristeza o abateu, o calor do meio-dia que vai se fechando sobre ele, e todo o tempo se fecha. Aquilo, irmãos, não era uma reclamação. Aquilo tampouco era um pedido. Aquilo é uma afirmação verdadeira para que se cumprisse a Escritura, porque o Senhor Jesus Cristo, até sua morte de cruz, ele cumpriu
cabalmente cada uma das profecias dadas por Deus para que se cumprissem no seu Filho. Aquele momento é o momento em que Jesus sabia que ele beberia vinagre. A lição é óbvia, irmãos. Jesus era de carne e osso. E só alguém de carne e osso poderia cumprir no meu e no seu lugar, aquele lugar de cruz. E nos ensina uma verdade maravilhosa. Jesus tinha fome, tinha sede como nós, Jesus tinha sono, Jesus sofreu sobre a terra como nós padecemos. É por isso que o escritor de Hebreus vai dizer no capítulo 4 que nós não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Irmãos, nessa noite, se o seu coração está com sede de Jesus, é hora de você beber dele. Ele é aquele que disse: todo aquele que tiver sede, venha a mim e beba. Para que você não seja como o rico da parábola do rico e Lázaro, que no inferno ardia de sede e disse: Pai Abrão, pede a Lázaro que molhe o dedo e toque na minha língua, porque eu estou com a sede voraz. A palavra Lázaro significa Deus é o meu socorro. Irmãos, a resposta é que no lugar onde você está, não há mais como passar para o lado de cá, e nem do lado de cá passar para onde você está. Há um abismo, a linguagem é que após a morte, irmãos, não há mais possibilidade de mudar de lugar, mais uma vez não há purgatório. A nossa chance é em vida. A palavra do Senhor diz em Hebreus 9:27, que ao homem foi ordenado morrer uma única vez, e depois disso, juízo. Aquele que fez jorrar água dentro de nós estava com sede. E se você tem sede no seu coração nesta noite, é o momento de você beber essa água maravilhosa. Ele sofreu e teve sede para que você nunca mais tivesse sede. Bendito seja o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e que nos enche de sua saúde, vitalidade e paz. Deus abençoe a sua vida, mas ainda há uma outra declaração da cruz. A sexta declaração da cruz, queridos, é a declaração de pagamento. João capítulo 19, verso número 30. João 19, verso 30, diz assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Mais uma vez, queridos, a demonstração de que o Senhor Jesus está no controle da situação. E agora, um depoimento, quase encerrando aquele momento, nesta sexta declaração, quando ele usa a palavra está consumado. Está consumado significa, no grego, a palavra tetelestai. A dívida está paga. É como se você tivesse, nos tempos, alguns anos atrás, havia a tal da promissória, que você ia lá, fazia uma dívida, assinava uma promissória, com data de pagamento, e você tinha que pagar. Então é como se o Senhor Jesus pegasse a minha promissória, a sua promissória, e dissesse diante do Pai, diante de todos aqueles que estavam ali: a dívida está paga. E a gente imagina, queridos, que naquela hora o coração do Senhor Jesus sentia assim uma satisfação enorme. Apesar da agonia, apesar da dor, apesar de ser moído como a flor que o reverendo Rossi moeu aqui, mas seu coração estava agora sentindo aquele prazer, aquela satisfação de que a missão dele estava cumprida. E ele continuava no controle da situação. Porque ele disse: ninguém pode tirar a minha vida. Eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar, também para reavê-la. E esse mandato recebi de meu Pai. O Senhor Jesus sabia, queridos, que ele havia cumprido totalmente a vontade do Pai.
E um trabalho totalmente voluntário. E eu pergunto, o que estava consumado ali? Não era simplesmente a morte de Jesus. Não era simplesmente a vida de Jesus. Não era simplesmente a obra da redenção. Mas a maior razão porque ele veio a este mundo. Buscar e salvar o perdido. Pagar a sua dívida e pagar a minha dívida. O Filho do Homem veio para trazer resgate e dar a sua vida em resgate por muitos. Portanto, um ato de obediência. Ele diz, Pai, a obra está terminada. Pai, a dívida está paga. Pai, a missão está cumprida. Você pode dizer um glória a Deus por isso? A sua dívida está paga, porque Jesus pagou lá na cruz do Calvário. Mas nós temos a 7ª declaração de Jesus lá da cruz. Estou gostando de pregar desse jeito, irmãos. A última declaração de amor da cruz, amados irmãos, é uma declaração de entrega. E ela aparece em Lucas 23, 45 e 46. O texto diz assim: E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Aqui você vê, amado irmão, a presença de Deus democratizada. Quando o véu do santuário, que é mais espesso que essa parede, se rasga, a presença de Deus é internacionalizada. Então, amados amigos e irmãos, nós vemos na entrega de Jesus a sua confiança. Ele está sendo esmagado pelo Pai, mas não deixa de confiar no Senhor. E a confiança de Jesus é uma confiança filial. Olhe para o versículo 46, ele diz: Pai, mesmo que Deus esteja derramando sobre ele a sua ira, mesmo que o Pai tenha virado as costas para ele, ele não deixa de confiar no Pai. Ele o conhece desde a eternidade e ele se refere a ele como seu Pai. Jesus passa pelo maior sofrimento da história, porque tem a certeza e a confiança de que Deus é o seu Pai. Mas, amados irmãos, essa entrega também revela uma confiança assegurada. O versículo diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A preposição que é traduzida como nas no português, no grego é para. E é um sentido, amado irmão, de segurança e direção. O texto diz: Pai, para as tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus, amado irmãos, tem segurança. Ele vai deixar o seu espírito nas mãos que coordenam todas as coisas, nas mãos que governam a história, nas mãos que controlam tudo. Ele ama essas mãos que têm conduzido tudo desde o princípio, as mãos do Pai. A confiança de Jesus é assegurada, porque a sua alma é entregue nas mãos do Pai. Mas, amados irmãos, ao olhar para essa entrega que revela confiança, nós aprendemos que, além de uma confiança filial e além de uma confiança assegurada, essa entrega nos revela uma confiança total. O versículo diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Jesus se entregou, como nós cantamos, por amor, sua vida entregou. Ele entregou o seu espírito, ele se entregou totalmente na mão do seu Pai. E só pode se entregar totalmente nas mãos de Deus aquele que tem a plena confiança e a certeza de que quando a sua vida está nas mãos de Deus, ela está abençoada, ela está protegida, ela será sustentada ainda no dia da maior angústia. Irmão, certa feita, Henry Varley, pregando no Hyde Park, Moody ouviu, Varley disse o seguinte: o mundo está para ver o que Deus pode fazer através de um homem totalmente entregue em suas mãos. Ao olhar para Jesus, eu atrevo a dizer o seguinte: o mundo já viu
o que Deus fez quando Deus, homem, se entregou totalmente nas mãos do Pai. Sabe o que aconteceu? Pecadores foram perdoados, ladrões foram salvos, eleitos foram resgatados, almas foram livradas da morte e trazidas para o reino do Filho do seu amor, porque Jesus se entregou totalmente nas mãos do Pai. Ao ouvir essa mensagem, eu quero lhe perguntar nessa noite: você está disposto a entregar sua vida totalmente nas mãos de Cristo Jesus? Se você está aqui, querido amigo, e ainda não é salvo, você está disposto a abandonar sua vida de pecado e entregar sua vida nas mãos de Jesus? Você está disposto a abandonar a vida de adultério que tem vivido e se entregar totalmente nas mãos de Jesus? Você está disposto a abandonar o seu namoro fornicário que ofende a santidade de Deus e se entregar totalmente nas mãos de Jesus? Você está disposto a abrir mão de riqueza, abrir mão de patrimônio, abrir mão de comodidade, e se o Senhor te chamar para pregar o Evangelho aqui, ali e além, você está disposto a abrir mão de tudo por causa de Cristo Jesus? Charles Stanley disse: se Jesus Cristo é Deus e Ele morreu por mim, não existe sacrifício grande demais que eu possa fazer por Ele. Ele entregou tudo por você. Que você diga: Senhor, para as tuas mãos eu entrego toda a minha vida. No final dessa mensagem tão preciosa, irmãos, eu vou terminar com uma citação que é atribuída a dois pregadores americanos, Shadrach, Meshach e Lockridge, e também ao grande pregador americano John Jones. Por acaso, dois negros apaixonados que pregavam com unção e força a palavra de Deus. Nós vamos terminar as declarações de amor da cruz ouvindo essa declaração preciosa: o domingo está chegando. É sexta-feira, Jesus está orando, Pedro está dormindo, Judas está traindo, mas o domingo está chegando. É sexta-feira, Pilatos está lutando, o conselho está conspirando, a multidão está enfurecida, eles nem sabem que o domingo está chegando. É sexta-feira, os discípulos estão fugindo como ovelhas sem pastor, Maria está chorando, Pedro está negando, mas o que eles não sabem é que o domingo está chegando. É sexta-feira, os romanos batem no meu Jesus, eles o machucam, eles o coroam com os espinhos, mas eles não sabem que o domingo está chegando. É sexta-feira, posso ver Jesus caminhando até o Calvário, sangrando, seu corpo está todo machucado, seu espírito está pesado, mas você percebe que ainda é sexta-feira? O domingo está chegando. É sexta-feira, o mundo está ruindo, as pessoas estão pecando, o diabo está gritando. É sexta-feira, os soldados prenderam a mão do meu Salvador no madeiro, eles prenderam os pés do meu Salvador na cruz, eles o levantaram ao lado de criminosos. É sexta-feira, mas permita-me dizer-lhe algo: o domingo está chegando. É sexta-feira, os discípulos se perguntam: o que aconteceu com o rei? E os fariseus estão celebrando porque conseguiram o que planejaram. Mas eles não sabem que ainda é sexta-feira. O domingo está chegando. É sexta-feira. Eles ergueram a cruz com o corpo de Jesus ali, sozinho. Pode alguém salvá-lo? Sim, é sexta-feira. Mas o domingo está chegando. É sexta-feira. A terra treme. O céu escurece. Meu rei entrega o Espírito. É sexta-feira, a esperança parece perdida, parece que a morte venceu, o pecado parece que conquistou de vez. É sexta-feira, Jesus está sepultado, os soldados se mantêm de guarda e a pedra foi colocada no sepulcro. Mas é sexta-feira, é ainda sexta-feira, o domingo está chegando. Coloque-se em pé, louvemos ao Senhor com o hino 270. Hino 270.